Olá pessoal, vou fazer um vídeo rápido sobre a Guerra dos 100 Anos. É a última guerra aí, a derradeira guerra do período da Idade Medieval. Então vamos lá, bora pro vídeo e vamos lá. As origens da Guerra dos 100 Anos começa algum tempo antes, por volta de 1066, quando o Guilherme, né, o William, ele recebeu o trono da Inglaterra do Eduardo o Confessor. Este era, apesar de ser casado, não tinha filhos, provavelmente não tinha relações sexuais com a mulher dele, então, como não teve filhos, ele acabou dando, né, pro Guilherme, que era duque da Normandia e tataraneto lá do Rolo, né, que mudou o nome dele para Robert, né, em 1911, quando fundou a Normandia. Então, em 14 de outubro, ele conquistou a Inglaterra, né, o William, né, o Guilherme, como se quiserem chamar, e aí acabou a dinastia de Wessex, né, a primeira dinastia que existe. Então, depois surgiu o império chamado Império Angevino, em que a Inglaterra e a França ficaram unidas e o Filipe II Augusto acabou é, jogando lá a família real inglesa, né, vamos dizer assim, uns contra os outros para não conquistarem mais territórios da França, né. Então, essa guerra tem essas origens aí, como eu falei, em 1037 ela tem início, só que alguns anos antes, em 1316, é proclamada a Lei Sálica, que essa lei, apesar de ser programada em 1316, ela data do início da Idade Média, século IV ou V depois de Cristo, né? Pelos francos, em que só dava direito aos homens a se tornarem reis e não às mulheres. Então, essa guerra tem início já logo na Batalha de Crécy, em que tem a vitória lá dos ingleses sobre os franceses, e essa guerra vai ser basicamente em Flandres e na França, né? E não é só a Inglaterra e a França que vão lutar, né? Vai ter muitos aliados, né? Como o da Boêmia, Reino de Aragão, Ducado da Borgonha, né? Que vão acabar lutando, né? Em ambos os lados. Então, essa guerra, né, ela é dividida em três fases. A fase chamada era Eduardiana, que vai de 1337 a 1360, quando tem o Tratado de Bretigny. Depois vem a fase carolíngia, que é 1369 a 1389, e a fase Lancaster, que é 1315 a 1353. E essa guerra, ela é a primeira guerra, assim, da história, né, do período medieval, que tem a participação de banqueiros, né, oriundos da atual Itália. E essa guerra, ela, né, ela se tornou, né, a característica dela é ter surgimento, né, dos exércitos nacionais, né, nessa Guerra dos 100 Anos. E o sentimento nacionalista, né, das nações europeias, né, principalmente a França depois, né, que ela inicialmente ela ia acabar sofrendo várias derrotas e reveses com essa guerra, mas ela quase que a França sai derrotada e o Henrique V, né, e o Carlos, ele estava quase conseguindo conquistar a França quando morre. Ele desinteria com 35 anos e 2 meses depois, mais ou menos, o Carlos VI de Valois, né, que foi considerado um rei louco, que achava que tinha ossos de vidro, também morre. Então, essa guerra vai ter uma série de reveses, e essa guerra vai durar 116 anos. Essa é uma guerra longa, né, e a derradeira guerra em que as duas maiores nações, né,
mais poderosas da Europa vão se enfrentar, né? Uma longa guerra desgastante para ambos os lados, né? E realmente com a Joana d'Arc já na última fase, né? Na fase fase Lancaster, que ela nasceu em 1412 na aldeia de Domremy, em que ela, desde os 13 anos, ela tem visões, né, dos santos lá, e falavam que ela tinha que até colocar o Carlos VII Delfim, né, que seria o futuro Carlos VII Delfim da França, como herdeiro, né, o rei lá. Então ele convence dois soldados quando tinha 17 anos, né, ela é visitada por três santos, a São Miguel Arcanjo, a Santa Catarina de Alexandria e acho que a Santa Margarita. E dessa missão a ela vai até Chinon com esses dois soldados, dois cavaleiros, desculpa, e ela coroa, né, em Reims, né, Reims, né, em francês se escreve Reims, mas por ser Reims. E aí a guerra ela vai ter um outro. Aí os ingleses que vão sofrer uma série de reveses, né? A balança vai pesar agora pro lado dos franceses, né? E ela vai ser tipo o catalisador para finalmente conseguir vencer, né? E terminar essa guerra dos 100 anos com a vitória da francesa, né? E ela vai conseguir vencer, né? Antes o Henrique V tinha vencido várias batalhas com Agincourt, né? Com o uso dos arqueiros os arqueiros, né? Longos, né? De arco longo também, que era usado pelos galeses, né? Os galês. E, e realmente isso modificou toda a guerra, né? Com a aparição da Joana, que apesar dela ter sido morta em 1431, ela se tornou uma mártir e isso fez com que ela finalmente pudesse despertar o nacionalismo de novo francês, que estava adormecido, e derrotar de uma vez por todas os ingleses na Batalha de Castillon, com o primeiro uso de canhões, né? 2 meses antes de Constantinopla. Então essa é a história. Curtam, comente, compartilhem, se inscrever. Falou!